É tremenda, presta muita atenção porque a coisa vai pegar, tá? A compreensão, compreender. O que significa ser um discípulo de Cristo? Ter entendimento do que significa seguir Jesus. O texto de Mateus, capítulo 16, que é o texto que nós vamos usar nesta noite, ele é um texto interessantíssimo, porque se nós fôssemos dividir, nós poderíamos, aliás, dividir o Evangelho de Mateus em duas partes. Evangelho de Mateus, do capítulo 1 ao capítulo 16, e a partir do capítulo 16 até o seu final. Porque no capítulo 16 há uma mudança, o chamamento de Jesus para um olhar mais profundo, mais compreendido daquilo que é o reino de Deus. E a gente vai ler esse texto, eu vou colocar ele aqui, você pode acompanhar na Bíblia também, a partir do versículo 13, Mateus 16, a partir do verso 13, e eu queria que você estivesse muito, mas muito atento à leitura desse texto, porque tem tudo a ver com aquilo que nós vamos aprender nesta noite, tá? Vamos lá, Mateus capítulo 16, a partir do verso 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, sobre aquilo que Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Desde esse momento começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade eu vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Até aqui. Esse texto, ele é uma divisão, olha aqui para mim, esse texto é uma divisão de momento de Jesus com os seus discípulos, com os seus servos. O que está acontecendo é o seguinte: quando os discípulos começaram a andar com Jesus, eles tinham uma compreensão muito simples do que era andar com Jesus. Havia uma admiração, havia um contentamento em estar com Jesus. Mas agora, nesse momento, eles já estavam andando com Jesus há 3 anos aproximadamente. Eles já haviam experimentado muita coisa, e agora Jesus chama eles para um momento muito especial, em que Jesus os chama para uma compreensão do que significa ser um discípulo de Jesus. Quando, por exemplo, o Fabiano, há alguns anos atrás, ele tomou uma decisão por Jesus, tomou uma decisão pelo reino, por seguir a Jesus, ele tinha uma compreensão muito simples, mas agora faz um tempo que ele está caminhando com Jesus. E é interessante porque é revelador a nossa caminhada com Jesus, é reveladora.
Conforme você vai caminhando com Jesus, você vai experimentando algo mais, algo maior que Jesus tem para a sua vida. E esse texto, ele mostra para nós, de maneira extraordinária, essa compreensão, ou como que isso se dá na nossa vida. Por exemplo, primeiro, Jesus é muito mais do que aquilo que nós imaginamos, ou aquilo que nós imaginávamos. Jesus é muito mais. Jesus é muito mais do que aquilo que um dia eu pensei que Ele era. Não há, irmãos, um limite para aquilo que Jesus é. Uma pessoa que caminha com Jesus, uma pessoa que busca Jesus, uma pessoa que se entrega para Jesus, que é um discípulo de Jesus, ele vai ser surpreendido a cada tempo da sua vida, porque ele vai perceber que Jesus é sempre, sempre, sempre muito mais do que aquilo que ele imaginou que Jesus era. Quando nós começamos a caminhar, nós encontramos um Jesus, quem sabe um Jesus salvador. Um Jesus que salvou a minha família, um Jesus que salvou a minha vida, um Jesus que me salvou de situações desagradáveis. Muitas pessoas vieram para a igreja porque conheceram esse Jesus salvador, mas quando nós entramos na igreja e começamos a caminhar com Ele, nós percebemos que Jesus é muito mais do que salvador. Tem gente que quando entrou na igreja, conheceu o Jesus libertador, foi liberto, e a pessoa diz: eu conheci Jesus, eu sigo Jesus porque Ele me libertou. Mas conforme você vai andando com Jesus, você descobre que Jesus é muito mais do que libertador. Ele é muito mais do que libertador. Fica tranquilo. Jesus é muito mais do que um libertador. Jesus, Ele é muito mais do que um salvador. Eu quero que você entenda nessa noite, agora está bem noite mesmo, eu quero que você entenda o seguinte: Jesus, quando Ele se reúne com os seus discípulos, depois de andar alguns anos com eles, Jesus diz assim para os seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E naquele momento, os discípulos eles dizem o seguinte: bom, algumas pessoas dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, alguns dos profetas. E aí Jesus, Ele traz a pergunta para dentro. É como se Jesus agora quisesse saber aquilo que você pensa a respeito dele. E Jesus então faz uma pergunta, ele diz: quem vocês dizem que eu sou? Quem eu sou? E aí a palavra de Deus diz que Pedro, através do poder do Espírito Santo, revelado por Deus, ele faz uma declaração. O texto bíblico diz que foi Deus que revelou para ele. A declaração que é feita para ele é a seguinte: ele se levanta no meio dos discípulos e ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus é muito mais do que aquilo que nós podemos imaginar. Jesus é muito mais do que aquilo que eu e você imaginamos que Ele era quando nós começamos a caminhar com Ele. Irmãos, como é precioso a gente se curvar diante dEle, e a gente ouvir a sua palavra, e a gente ter comunhão com Ele. A gente vai descobrir que Jesus é muito maior. Ele é muito mais. Ele é muito mais tremendo, precioso do que aquilo que nós podemos imaginar. Por exemplo, olha só, quando estamos só ajeitando as coisas aí, né? Olha só o que significava para aquele momento, para aquele povo. Jesus é muito mais do que um profeta. Para muitas pessoas naquela época, e essa foi a revelação que eles deram: olha, uns dizem que tu és Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Na verdade, muitas pessoas acreditavam que Jesus era um profeta, mas Jesus, Ele é muito mais do que um profeta. Jesus, Ele é Deus. Jesus é Deus. Irmãos, você que segue Jesus, você que é um discípulo de Cristo, você precisa saber, compreender que Jesus é Deus. Ele é Deus.
Ele é muito mais do que um profeta, Ele é Deus. E isso tem que estar no teu coração e na tua vida. Você que é um discípulo de Jesus, nós precisamos compreender que nós servimos a um Deus. Jesus é Deus. Jesus é muito mais do que um profeta. Segundo lugar, Jesus é muito mais do que um mestre. Ele é o Messias. Algumas pessoas daquela época achavam que Jesus era um grande mestre. Por exemplo, João capítulo 3, um líder da religião procura Jesus, e ele chega na calada da noite, ele chega para Jesus e ele diz assim: bom mestre, mestre. Jesus é muito mais do que o mestre. Ele é o Messias, Ele é o prometido, Ele é o presente de Deus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele é o Salvador do mundo, Ele é o Senhor. Jesus é muito mais do que um mestre. Nós precisamos compreender isso, irmãos. Terceiro, Jesus é muito mais do que um rei. Jesus é o Senhor. Tem muita gente que quer Jesus como Salvador, quer Jesus como libertador. Mas antes de Jesus ser qualquer dessas coisas na tua vida, Ele é o teu Senhor, ou Ele tem que ser o teu Senhor. Nós temos que ter Jesus como Senhor da nossa vida. Irmãos, quero dizer uma coisa para vocês. Uma coisa é eu dizer que Jesus é o Senhor da minha vida, outra coisa é Ele ser. Porque o Senhor da nossa vida, na maioria das vezes, são as circunstâncias, são os problemas, são as lutas, são os desejos que nós temos. São essas coisas, muitas vezes, que são os senhores da nossa vida, e não Jesus. O que de fato é ser um discípulo de Jesus? Primeiro, ser um discípulo de Jesus é saber que Ele é Deus. Ele é Deus. E eu me curvo diante dEle como se curva diante de um Deus. Segundo, Ele é o Messias. Ele é aquele que foi enviado para salvar a minha vida. Ele é o enviado de Deus, Ele é o cumprimento da promessa. Terceiro, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Existe um Senhor neste lugar, e o Senhor é Jesus. Jesus, Ele não está preso a um povo ou a uma religião, mas Ele é o Senhor de todos os que creem no seu nome. Jesus, Ele não está dentro de uma caixinha. Jesus, Ele não está dentro dessa igreja. Jesus é nosso, Jesus é o nosso Salvador aqui, o nosso Senhor é nosso aqui. Não, Jesus é livre. Ele é muito maior do que qualquer religião. Ele é muito maior do que qualquer ideologia, do que qualquer líder que se levanta. Ninguém consegue deter, ninguém consegue aprisionar Jesus. Jesus é muito maior do que qualquer coisa. E você precisa, como discípulo de Jesus, saber disso. Nós não pregamos uma religião. Nós não falamos que o que salva é estar nessa igreja. Nós falamos que o que salva é estar aos pés da cruz, obedecendo, crendo, confiando e se entregando ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o nosso remédio. Estar numa comunidade é importante. Eu sempre digo, nem todo mundo que está aqui é cristão, mas todo mundo que é cristão está aqui. Não existe cristãos autônomos. Não existe cristianismo autônomo. Na coisa que o cara diz, não, eu sou um cristão, mas eu não pertenço a nenhuma comunidade cristã. Não existe isso, irmão, isso é mentira. Todo cristão está na igreja, está numa comunidade cristã, está servindo a Deus, está pagando preço. Jesus é muito maior do que nós podemos imaginar. Ele é Deus. Jesus é muito mais do que nós podemos imaginar. Ele é o Messias. Jesus é muito mais do que nós podemos imaginar. Ele é o Senhor. Lá no Salmo 23 começa assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele é o meu pastor. Mas antes de ser o meu pastor, Ele é o meu Senhor. Antes de qualquer coisa na nossa vida, nós precisamos tê-lo como Senhor da nossa vida. Irmão, quero dizer para você o seguinte também: Jesus, Ele viveu nessa terra e morreu vazio de poder e autoridade,
mas Ele ressuscitou e Ele está vivo com todo o poder e toda a autoridade. Filipenses capítulo 2 diz que quando Jesus veio, presta atenção, quando Jesus veio a esse mundo, Filipenses capítulo 2, versículo 5, Ele se esvaziou de toda a autoridade, de todo o poder, Ele veio como um de nós, Ele se tornou homem como eu e como você, Ele se tornou humanidade, Ele veio, Ele se tornou servo, Ele obedeceu até a morte, morte de cruz. Ele foi filho obediente de Deus, vazio de poder e de autoridade. Tudo que Jesus fez não foi Ele que fez por si mesmo, mas foi o Espírito Santo de Deus que estava nele. Todos os milagres de Jesus foi obra do Espírito Santo na vida dele. Jesus estava vazio de poder e de autoridade quando Ele andou nessa terra. Mas irmãos, olha aqui para mim, quando Jesus ressuscitou, a palavra de Deus diz que todo o poder e toda a autoridade lhe foram dados. Mateus 28, 18. Todo poder e toda autoridade lhe foram dados no céu e na terra. A Bíblia diz que todo joelho se curvará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Ele é o detentor de todo o poder e de toda a autoridade. Irmãos, quem que é o teu mestre? Presta atenção, gente, olha para mim. Quem que é o teu mestre? O teu mestre é Deus. Jesus é Deus. O teu mestre é o Messias, é o prometido. O teu mestre é o Senhor. Você o serve. O teu mestre, Ele é aquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Jesus, quando Ele veio a esse mundo, Ele veio como um cordeiro para servir. Mas irmãos, Ele voltará como um leão para reinar. Jesus veio como um cordeiro. Isaías 53 diz que Ele foi ao matadouro como ovelha muda. Ele não abriu a sua boca. Quando João 1:29, quando João Batista vê Jesus vindo para ser batizado, João Batista aponta para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio como um cordeiro, Jesus veio como uma ovelha muda para o matadouro. Ele veio para dar a vida dele por mim e por você, pelo tanto que Ele nos amou. Ele veio como um cordeiro, irmãos, mas quando Jesus voltar, Ele voltará como um leão para reinar. Ele voltará como rei, Ele voltará com seu esplendor e com a sua glória para reinar sobre o seu povo e sobre a sua igreja, porque Ele é o Senhor da nossa vida. Esse é o nosso mestre. E a compreensão que Mateus capítulo 16 quer trazer para o povo de Deus, para os discípulos de Jesus, é essa: é eles saberem quem de fato é o mestre deles. Nós precisamos saber, irmãos, quem é o nosso mestre, quem é o nosso Senhor. Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso mestre. Jesus é muito maior do que nós imaginamos. Jesus Cristo é muito maior do que você imagina, irmão. Você ainda não experimentou nada do poder de Deus, do poder da presença de Jesus na tua vida. Você não sabe de fato quem é Jesus ainda. Eu não sei. É tendo intimidade com Ele, é caminhando com Ele, é experimentando o amor dEle. É na obediência, irmãos, que nós vamos experimentando o que é ser um discípulo de Jesus e vamos conhecendo o nosso mestre. Você só conhece na medida da sua convivência com Ele. É infinito. Irmãos, a gente pode passar aqui por 100 anos, por 1000 anos, tentando conhecer esse universo. E a gente vai conhecer algumas coisas desse universo. E uma das coisas que nós vamos conhecer de toda a criação de Deus é que ela é muito maior. Irmão, sempre você pode conhecer qualquer coisa. Os homens hoje estão vendo constelações que estão lá em tal lugar, e tantos milhões de anos na Terra, e tantas coisas que existem. Irmãos, e quando nós chegarmos lá, daqui não sei quantos mil anos a gente conseguir chegar lá, irmãos, nós vamos descobrir que a coisa é muito maior. Porque não tem limite para aquilo que Jesus é, para aquilo que o nosso Deus é. E a sua criação manifesta a sua glória.
a criação manifesta a glória do Senhor, a grandeza do Senhor. Não há fim. Quanto mais você andar com Ele, mais você vai se surpreender de servir a um mestre tão grande, tão poderoso. Ele é maior do que nós podemos imaginar. Segundo, irmãos, nós somos muito menores, muito menos do que aquilo que nós imaginamos. Nós corremos o risco de às vezes nos acharmos bom demais, né? E aqui eu vou contar a experiência de vocês do texto bíblico, a experiência para vocês. O que aconteceu com esse Pedro? Olha só, irmãos, o que aconteceu com esse Pedro? Jesus está reunido com os discípulos e Jesus, ele faz uma pergunta: quem que dizem os homens que eu sou? Aí eles falam e tal. E aí Jesus diz assim: bom, vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro recebe de Deus uma palavra. E é na hora que Pedro recebe essa palavra, ele se levanta. E ele se levanta e ele fala com convicção: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz assim para Pedro: bom, Pedro, você falou muito bem, meus parabéns. Você falou muito bem, e foi Deus que te revelou. Na hora que Jesus falou isso, meu irmão, o coração de Pedro se encheu de tal maneira que ele achou que ele era uma grande coisa. Ele achou que ele era muito mais do que ele era. E o Pedro então, agora ele já se posiciona diferente. Ele já ficou em pé e ficou assim, e ficou: bom, eu sou o cara, eu sou. Deus se manifestou em mim, eu fiz uma declaração maravilhosa. E ele ficou ali, todo cheio, todo um alto idealismo tremendo. E aí o que acontece? Jesus começa a falar sobre o que vai acontecer com ele. O texto bíblico diz que é nesse momento que Jesus começa a falar a respeito da sua morte, a respeito da sua ressurreição, do seu sofrimento. Na hora que Jesus começa a falar sobre isso, aí é interessante, porque a Bíblia diz o seguinte: Pedro pega, ele vai até onde está Jesus, Jesus está falando. Pedro chega para Jesus e fala: Jesus, vem cá, vem um pouquinho aqui. Daí ele chama Jesus no canto, e diz o texto bíblico que ele começa a reprovar Jesus. Olha só, o discípulo reprovando o mestre. Ele começa a reprovar Jesus. E ele diz: olha, não é bem assim, Jesus. O senhor está muito emocionado, o senhor está preocupado. Não é bem assim, não. Não vai acontecer isso, não. Nós não vamos deixar. Eu não vou deixar. Isso não vai acontecer com o senhor pode ficar firme. Fica firme comigo aqui. Não aconteceu aí agora que Deus falou comigo e revelou e tal. Eu vou cuidar de você. Eu vou estar na tua frente. Fica comigo, Jesus. Fica comigo que você está bem. Ninguém vai encostar a mão em você. E aí acontece uma coisa tremenda. Aí Jesus pega, olha para Pedro e diz assim: Satanás, sai da minha frente. O Pedro, ele vai de ser alguém que recebeu uma palavra direta de Deus, ele vai do céu para o inferno, porque Jesus chega e diz para ele: tu és pedra de tropeço. Sabe por que aconteceu isso? Porque Pedro, ele achou que ele era muito mais do que ele era. Irmãos, nós somos muito menos do que a gente imagina que é. Nós só estamos aqui pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. E é muito interessante a gente refletir sobre isso, irmãos, porque acontece alguma coisa quando a gente pensa que nós somos mais do que aquilo que de fato nós somos. Por exemplo, quando nós achamos que somos melhores do que nós somos, nós nos tornamos rápidos em julgar. Toda pessoa que julga tudo, que chega aqui e fala: não, mas isso aqui tem que ficar aqui, ali, eu acho melhor aqui, poderia pintar de verde, ficar melhor e tal. Aquelas pessoas que estão o tempo todo julgando, que estão o tempo todo colocando, impondo as suas ideias, na verdade, são pessoas que acham que são melhores do que são. A pessoa que se acha que é melhor do que ela está o tempo todo julgando. Ela é rápida para julgar. Ela está o tempo todo julgando todo mundo, condenando todo mundo. Por que ela está condenando? Porque ela se acha numa posição superior. É por isso que ela condena todo mundo. Você não vai encontrar um discípulo de Jesus julgando os outros. Jesus diz em João 3,18, ele diz o seguinte: eu não vim para julgar o mundo já está condenado. Eu não vim para fazer isso. Eu vim para trazer uma oportunidade do mundo mudar. Irmãos, quando a gente acha que a gente é mais do que a gente é,
a gente começa a julgar os outros. Quando a gente acha que a gente é mais do que a gente é, a gente não está disposto a dialogar. A gente não dialoga, a gente não conversa. É sempre aquela coisa: eu quero colocar minha ideia e pronto. Eu não quero ouvir o que você tem para me dizer, porque o que eu tenho para dizer é mais importante. Eu conheço mais do que você, eu tenho mais experiência do que você, eu sou melhor do que você, eu sou mais estudado do que você, eu estou aqui há mais tempo do que você. E aí a gente não ouve, a gente não compartilha, a gente não dialoga. Uma pessoa que acha que ela é mais do que de fato ela é, ela não dialoga, ela não ouve. Ela acha que ela é o centro da razão. E quando ela está conversando com alguém, não é um diálogo, porque ela não está ouvindo o que a outra pessoa está falando para ela. Ela está só esperando a pessoa parar de falar para ela poder falar. E enquanto a outra pessoa está falando com ela, ela está pensando no que ela vai falar quando a pessoa parar para respirar. Quando achamos que somos melhores do que nós somos, nós também não nos abrimos às mudanças. A gente não se abre à mudança. Quando a gente acha que a gente é melhor do que a gente não muda. E aí, irmãos, acontece algo terrível, porque a gente fica pequeno. A gente fica pequeno. Quantas pessoas poderiam estar numa situação muito melhor do que estão hoje, mas porque se acham tão superiores e tão capazes de cuidar e de alimentar e de suprir a sua própria vida, elas não crescem, não mudam. Elas não mudam porque elas não se abrem e não reconhecem que precisam de mudança. Uma pessoa que se acha superior, ela vai continuar na mediocridade a vida inteira, porque ela não cresce, porque ela não aprende, porque ela não observa, porque Deus fala conosco de muitas formas e de muitas maneiras. Deus fala conosco através da criação, através de pessoas. Deus fala conosco através de circunstâncias. Quando nós achamos, irmãos, que nós somos melhores do que nós somos, nós recusamos a graça de Deus. Sabe aquele negócio de a gente chegar para Deus e dizer: não, Deus, eu sei, o Senhor fez por mim, mas eu também mereci. Eu estou me esforçando, eu estou me empenhando, eu tenho meus méritos, Jesus, eu tenho meus méritos. A religião nada mais é o homem querendo mostrar os seus méritos. Olha, Deus, o Senhor está fazendo por mim, mas eu tenho me esforçado tanto, eu tenho me empenhado tanto. Irmãos, nós estamos aqui por pura graça de Deus. Nós estamos vivos por pura graça de Deus. Nós podemos melhorar por pura graça de Deus. O relacionamento discípulo e mestre com Jesus é um relacionamento de graça. De graça recebestes, de graça dai. Não pense, irmãos, que dando dinheiro ou dando da sua vida, do seu tempo, você vai colocar Jesus na parede e você vai dizer: agora eu fiz por você, você vai ter que fazer por mim. Porque esse tipo de relacionamento não existe no reino de Deus. O relacionamento com Jesus é um relacionamento gracioso, é um relacionamento de amor, é um relacionamento de generosidade, de cumplicidade, de companheirismo. É de querer estar junto, é um relacionamento de amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Aí se resume toda a lei, disse Jesus. Então, quando eu estou na comunidade, na igreja, eu não faço as coisas porque eu tenho interesse ou porque eu quero merecer algo de Deus. Eu faço as coisas porque eu amo o Senhor e porque Ele é o meu mestre e porque eu quero me tornar parecido com Ele e porque eu amo a sua obra e a sua vida e Ele me tem feito muito bem. Eu amo e eu quero fazer por Ele também. É um relacionamento de graça. Quando nós achamos que somos melhores do que nós somos, nós impomos o monopólio das razões e das emoções. Irmãos, como é perigoso isso. Sabe aquele negócio da gente querer monopolizar nossas razões? Como é perigoso isso para nós que somos líderes. Como é perigoso isso para nós que somos cristãos. A gente querer impor as nossas razões. Não, tem que ser assim, porque é assim, porque eu penso assim. E há uma coisa ainda pior, irmãos, presta atenção no que eu vou te dizer. É aquela coisa das emoções, de você querer controlar as pessoas, de você querer manipular as pessoas através das emoções. Isso é terrível, irmãos. Isso é terrível, aquela chantagem emocional, aquela coisa de querer fazer com que através das emoções você imponha aquilo que você quer.
Quando a gente acha que é melhor do que a gente impõe o monopólio das razões e das emoções. Nós queremos que as coisas caminhem de acordo com aquilo que nós achamos que devem ser. A intolerância, irmãos, demonstra a fragilidade das convicções. Eu conversava com um irmão nessa tarde e a gente estava conversando o seguinte: tem acontecido coisas terríveis no mundo hoje que tem a ver com religião. As pessoas matam, as pessoas têm o prazer de filmar matando e de fazer isso em nome de Deus, como se Deus aprovasse esse tipo de atitude. E nós aqui, quando a gente vê essas coisas na televisão, a gente fica horrorizado. Mas irmãos, me perdoe, mas deixa eu te falar um negócio. Dadas as devidas proporções, muitas vezes a gente tem feito a mesma coisa. A gente quer que as coisas sejam do nosso jeito, a gente acha que só a gente é senhor da razão. A gente acha que só a nossa igreja é boa, vamos acabar com a igreja, vamos pegar as pessoas da igreja dos outros e trazer para nós. Vamos criar aqui um lugar de um monopólio que vai ser só nós. Irmãos, nós fomos chamados por Deus para manifestarmos o amor, a misericórdia, a paz, a piedade, a compaixão, a graça de Deus. Nós não estamos aqui, irmãos, para impor algo dizendo que nós somos melhores do que todo mundo. Nós estamos aqui para servir o mundo, para transformar esse lugar num lugar melhor. Você está aqui para transformar esse mundo num lugar melhor. Nós somos colocados por Deus nesse lugar para colocar ordem no caos, para ser instrumentos de Deus para mudar a realidade da vida das pessoas. Pedro, ele vai do alto da idealização dele. Quando ele recebe aquela palavra de Deus, ele se achou tão grande, ele vai até a decepção. Ele vai para o fundo do poço, ele vai do alto da idealização até o alto da decepção. Não pense que você é mais do que aquilo que você é. O apóstolo Paulo acha muito interessante como que ele se apresenta para a igreja. Ele diz assim: eu, o pior dos pecadores, eu, o que menos mereço. A palavra de Deus diz que no reino de Deus, aquele que é o último será o primeiro. Eu sei, irmãos, que isso aí é coisa que não é agradável muitas vezes para os ouvidos, numa sociedade que busca tanto grandeza, que busca tanto poder. Mas, irmãos, a felicidade está muito mais próximo disso do que de qualquer outra coisa. Ser simples, ser humilde de coração, sabe, não querer ser maior do que aquilo que você é. Isso tem muito a ver com o reino de Deus. Isso tem muito a ver com aquilo que o nosso mestre fez. Sabe como que Jesus venceu? Se tornando menor do que ele era. Sabe como que o homem pecou? Querendo ser maior do que aquilo que ele era. O pecado veio quando nós, humanidade, quisemos ser maiores do que somos. Qual que foi a coisa que a serpente colocou no coração de Eva? De Adão lá? Se vocês comerem isso aqui, vocês vão ser iguais a Deus. Eles erraram, pisaram na bola, acabaram com a sua vida quando quiseram ser maiores do que eles eram. Jesus se tornou o Salvador de todos, o Senhor de todos. Jesus se tornou o Senhor dos senhores e o Rei dos reis quando ele tomou a posição de ser menor do que ele era. De ser menor do que ele era. E é assim que nós, como cristãos, vamos abençoar esse mundo. Não com prepotência, mas com amor, serviço, dedicação, entrega. A Bíblia diz: não pense você do teu irmão que você é maior do que ele. Veja cada um dos seus irmãos como maiores do que você. Sirva uns aos outros. Quem que serve? O serve. A Bíblia diz que nós devemos servir uns aos outros.
O fato de eu ser um pastor da igreja não me torna uma pessoa acima de você. Pelo contrário, no reino de Deus eu estou abaixo de você. O pastor André está abaixo de você, porque nós estamos aqui para te servir. Nós, igreja, somos servos uns dos outros. Estamos aqui para abençoar a vida uns dos outros. Coisa miserável é pensar ser mestre àquele que perdeu a capacidade de ser discípulo. Em primeiro lugar, Jesus é muito mais, Ele é muito maior do que nós podemos imaginar. Em segundo lugar, nós somos muito menos do que imaginamos no reino de Deus. Em terceiro lugar, último lugar, o reino de Deus, ele é muito maior do que aquilo que nós imaginamos. Irmãos, o que aqueles discípulos imaginavam? Olha aqui para mim, o que aqueles discípulos imaginavam? Eles imaginavam que Jesus era o líder deles. Eles imaginavam que Jesus ia restabelecer o governo de Israel naquela época. Eles achavam que Jesus ia colocar Israel de novo como uma nação poderosa. Eles achavam que Jesus ia sentar num trono, a tal ponto de um dia eles estarem discutindo quem que ia sentar do lado de Jesus. Quando Jesus chegar no trono, quando Jesus conseguir conquistar o trono, quem de nós vai sentar do lado de Jesus? A ideia deles de reino era muito menor do que aquilo que era o reino de Deus. O reino de Deus era muito maior do que eles podiam imaginar. Irmãos, o reino de Deus é muito maior do que nós podemos imaginar. Nós estamos começando uma obra, nós estamos começando um ministério, nós estamos começando uma caminhada. A obra de Deus é muito maior do que aquilo que eu e você podemos imaginar. Por exemplo, o reino de Deus, ele não está fora. Não é uma coisa que acontece fora, mas o reino de Deus, ele inicia e ele acontece dentro de nós. O reino de Deus acontece dentro de nós. É algo que acontece, é uma obra que acontece dentro do coração daquele que é discípulo de Jesus. Se manifesta para fora, mas acontece dentro. É isso que está lá em Romanos capítulo 17, versículo 14. O reino de Deus, segundo, não é a vontade do homem, mas a vontade de Deus. Tem muita gente que acha hoje que o reino de Deus é a vontade do homem. As igrejas estão cheias e está lá um monte de gente achando que ele foi lá para a igreja para Deus fazer a vontade dele. Ah, Deus, eu quero que o Senhor faça isso para mim. Ah, Deus, eu quero que o Senhor faça isso para mim. Ah, Deus, eu quero que o Senhor faça isso para mim. Eu quero que o Senhor faça isso para mim. Tem um monte de gente querendo que Deus faça algo para ele. Quero dizer para você, irmão, que está aqui, que o reino de Deus é um lugar onde se faz a vontade de Deus, e não a tua vontade, não a minha vontade. Nós somos os discípulos, lembra? Nós somos os discípulos, ele é o mestre. A vontade que vai ser feita no reino é a vontade dele. Você precisa entender isso, porque senão a gente entra em crise, irmãos, porque nem tudo que a gente quer vai acontecer. Tem um monte de cristão em crise, porque tem gente que já abandonou a igreja. Ah, eu fui para a igreja, me falaram que aconteceu um monte de coisa na minha vida, não aconteceu. Mentira! Porque o reino de Deus é para fazer a vontade de Deus. É muito maior do que a tua, do que a minha, do que a nossa. Mas é a vontade de Deus. A gente vai colocar nosso coração diante de Deus e vai ser feita a vontade de Deus. A vontade dele. Não é a tua, não é a minha. É a vontade do nosso Senhor. O reino de Deus não começa com o viver, mas depois que nós fazemos morrer algumas coisas dentro de nós. Gente, o reino de Deus, a primeira coisa do reino de Deus é morrer. A gente tem que morrer para a velha criação. Aquele que sai em Cristo é uma nova criatura. Nós morremos para a velha vida. Nós morremos para o passado. E agora nós vivemos para Jesus. Irmãos, olha aqui. Reino de Deus é quando nós fazemos morrer do nosso coração aquelas coisas que não agradam a Deus. Tem um monte de coisa no meu coração que não agrada a Deus. Reino de Deus é fazer morrer essas coisas, para que o reino de Deus se manifeste. Tem coisas no meu coração que precisam morrer. Quantas pessoas não guardam rancor, não guardam mágoa, não guardam memórias do passado, e isso tem impedido você de viver em plenitude o reino de Deus? A gente precisa fazer morrer a nossa velha criação, a nossa velha vida, para que a gente tenha uma vida nova. Aquilo que é velho precisa morrer.
Aliás, a cruz, ela tem um significado tremendo, porque quando Jesus morreu na cruz, era eu que estava morrendo. Houve uma morte que me representou. Jesus morreu a minha morte, para que eu pudesse viver a vida dele. Eu preciso deixar morrer no meu coração aquelas coisas que não agradam a Deus, para que possa viver em mim a manifestação do reino de Deus e da graça do Senhor. O reino de Deus, irmãos, não é ter as rédeas na mão, mas encarnar e obedecer à missão de trazer vida. Não é você ter, sabe aquele negócio de que você tem o controle. Nós não temos o controle. A gente tem o costume da gente querer ter o controle da vida na mão. Parece que quando as coisas saem do nosso controle, a gente desespera. A nossa vida tem que estar nas mãos do Senhor. As rédeas da nossa vida estão nas mãos do Senhor Jesus Cristo. É Ele que vai conduzir a nossa vida, é Ele que vai nos carregar, é Ele que vai nos levar, é Ele que vai nos conduzir. O reino de Deus não é uma opção ou simplesmente uma parte da vida, mas o reino de Deus é uma prioridade. Olha o que eu estou te dizendo, irmãos. O reino de Deus é uma prioridade. É prioridade. Mateus 6,33 diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus é uma prioridade para nós. Não é algo que a gente faz quando dá tempo. Não é algo que a gente faz apenas quando a gente está passando por necessidade, aí a gente vai buscar Deus. Não, o reino de Deus deve ser sempre uma prioridade na nossa vida, e deve estar em todas as esferas da nossa existência. O reino de Deus não torna grande aquele que recebeu, mas aquele que compartilhou, aquele que deu, aquele que entregou. Olha só, irmãos, a gente tem achado ultimamente que o reino de Deus tem a ver muito com o que a gente recebe. Eu vejo as pessoas às vezes dizendo: olha, eu vim para Deus, eu ganhei isso, ganhei aquilo, eu recebi isso, eu recebi aquilo. Isso necessariamente não significa reino de Deus. O diabo também ofereceu para Jesus todas as coisas. O diabo disse para Jesus: olha, eu te dou todos os reinos do mundo para você me servir. Então, essa coisa do receber não tem assim tanto a ver com o reino de Deus. Eu acredito que o reino de Deus tem muito mais a ver com o dar, com o compartilhar, com o entregar. É assim que nós vamos viver o reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, não é a gente receber. O reino de Deus é a gente dar, a gente entregar, a gente compartilhar. É quando eu entrego o melhor da minha vida, é quando eu me entrego, é quando eu me dou, é quando eu tenho prazer de ser generoso com as coisas de Deus, com o reino de Deus, com a casa de Deus. É quando eu não fico medindo as coisas, sabe? Eu vou dar isso aqui para Deus, eu tenho que dar, não tem jeito, eu tenho que dar isso aqui para Deus. Isso aqui é de Deus, não vai ter jeito, eu tenho que dar para Ele. Mas é quando a gente tem prazer em dizer: olha, eu vou abençoar a casa de Deus com isso, eu vou abençoar o reino de Deus com isso, eu vou entregar para Deus isso, eu tenho vontade, eu vou me entregar para que as pessoas possam ser salvas, possam ser libertas, eu vou ofertar, eu vou fazer. O reino de Deus tem muito mais a ver com isso. Tem muito mais a ver com isso, irmãos. Eu sei que todo mundo aqui está querendo crescer na vida, está querendo, Deus está te abençoando, Ele vai te abençoar e tal. Mas, irmãos, saiba disso: o reino de Deus é entrega, é dedicação, é vida. Esse momento é um momento muito importante. E eu quero concluir agora dizendo para você o seguinte: a compreensão do que é ser um discípulo de Cristo é muito importante para você. Você precisa saber quem é Jesus. Jesus é o mestre, é o Rabi, é o nosso mestre. Nós somos discípulos dele. Você precisa saber quem é Jesus. Você precisa saber quem é você. E você precisa saber o que é o reino. Primeiro, Jesus, Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador, Ele é o teu libertador, Ele é o teu mestre. Esse é Jesus. Ele é o teu Deus. Nunca esqueça disso. Quando você falar o nome de Jesus, saiba que você está falando o nome do teu Deus. Isso é muito sério.
Ele é o teu Senhor. Ele é o Senhor. Quando a gente compreende isso, irmão, a gente para de reclamar, porque a gente, que direito eu tenho de ficar aí reclamando e me lamentando, se Ele é o meu Senhor? Ele está cuidando de mim. Eu confio nele, Ele é o Senhor. Ele é bom, Ele é generoso, Ele é maravilhoso. Ele está cuidando de tudo. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu libertador, Ele é o meu mestre. Segundo, eu sou seu servo, seu filho. Eu sou salvo, liberto e discípulo dele. Quem somos nós nesse relacionamento com Jesus? Nós somos servos dele. Nós somos filhos de Deus por causa dele, porque ele nos deu essa graça. Nós somos salvos, somos libertos e somos discípulos dele para fazer a vontade dele. E terceiro, o reino de Deus é o governo de Deus na minha vida e através da minha vida. O que é o reino de Deus, irmãos? O reino de Deus é o governo de Deus. Eu só posso dizer que eu estou no reino de Deus se está havendo o governo de Deus na minha vida e através da minha vida. Governo de Deus na minha vida e através da minha vida. Ou seja, onde eu estou, Deus está governando através da minha vida. Você é o chefe lá pelo qual eu trabalho, você é um empresário, você é um cabeleireiro, você é motorista, você é um empresário, você é médico. Aonde você está, o Senhor Jesus está governando. Isso é reino de Deus. Você está passando dificuldade, você está passando luta, e Jesus está governando. Isso é reino de Deus, debaixo do governo de Deus, debaixo dos cuidados de Deus. Eu quero convidar a igreja para compreender o que significa ser um discípulo de Jesus. Se não, irmãos, seria muito fácil a gente colocar umas faixas aqui na frente dessa igreja, fazer um monte de apelo, ter milhares de pessoas aqui dentro. A gente conseguiria fazer isso muito bem, ficar pulando aqui nesse lugar e gritando um monte de frases elaboradas, chamar as pessoas para oração, oferecer um monte de coisa para as pessoas. Irmãos, isso aqui ia ser pequeno em 2 meses, isso aqui ia ser muito pequeno. Mas o reino de Deus é muito mais do que isso. Ser discípulo é muito mais do que isso. É um chamado para a vida. Tanto isso é verdade, irmãos, que quando Jesus começou o ministério dele, que ele fazia muitos milagres, havia, não é, pastor André, milhares de pessoas que seguiam Jesus. Jesus fazia as concentrações, vinha gente de todo lado, ninguém, nem sei, não tinha internet, não tinha televisão, não tinha nada, mas o povo aparecia. O povo aparecia, porque todo mundo queria ver milagre. Eu quero ver a perna crescendo, eu quero ver o olho, ele está olhando, eu quero ver o ouvido, ele está ouvindo, eu quero que faça o milagre da minha vida, eu quero comer o pão que ele multiplicou. E as pessoas vinham e queriam ver o que ele ia fazer. Isso no primeiro ano do ministério de Jesus. Agora, quem estudou os evangelhos vai descobrir que Jesus fez milagre no primeiro ano. Havia milhares de pessoas atrás de Jesus. Irmãos, no segundo e no terceiro ano Jesus não fez milagres, ou quase não fez milagres. Cadê o povo? Cadê o povo? Quando Jesus morreu, quando Jesus entrou em Jerusalém na última semana, havia aproximadamente umas 120 pessoas que seguiam Jesus. Cadê a multidão? Cadê o povo? Quando Jesus foi crucificado, ninguém. Todo mundo estava olhando para ele de longe. Cadê os discípulos? Cadê os discípulos? Irmãos, não pense que no nosso dia está sendo muito diferente. Nós continuamos correndo atrás das mesmas coisas, mas lá no céu Jesus pergunta: quem de vocês quer ser de fato o meu discípulo? Quem de vocês de fato quer me seguir? Você está aqui por aquilo que eu tenho te dado? Ou por aquilo que você acha que eu vou te dar? Você está aqui porque você está precisando de um milagre, de uma bênção? É muito pouco. Eu sou muito mais do que isso. Jesus está dizendo para você: eu sou muito mais do que isso. Jesus, quando ele fez a multiplicação dos pães no outro dia, ele foi para o outro lado.
E os discípulos não entenderam e perguntaram para ele: por que o Senhor não vai para lá? Porque agora vai ter muito mais gente. E Jesus disse: eles querem uma coisa que eu não vim trazer. Eles querem pão para se fartar. Amanhã eles vão estar com fome de novo. Eu vim para ser o pão da vida. Eu vim para que eles se alimentem de mim. Quantas pessoas aqui nessa igreja, nessa noite, querem se alimentar de Jesus? Jovens que estão aqui, vocês querem um compromisso sério com Jesus mesmo? Não é só oba-oba, não é show, que quando tem show fica lá aquele lamento, aquele choro, que parece que chega a molhar o chão lá, que seja cheio de água e tanta lágrima derramada do povo, o cantor cantando lá, e aquele negócio, e o povo com a mão levantada, Jesus, com as lágrimas escorrendo aqui e tal, Jesus e tal, e pai, tudo muito gostoso, tudo muito bonito, um sentido maravilhoso, um sentido tremendo, mas quando sai dali, irmão, continua enganando, continua mentindo, continua tratando mal a mãe e o pai, continua sendo bruto com a esposa, com o esposo, com o filho, com o pai, continua a mesma miséria de vida, né? Na igreja não serve, não ajuda nada, reclama de tudo, não estende a mão para fazer nada, está reclamando da igreja porque o pastor não pregou bem, porque o sermão não foi bom, não foi do jeito que eu queria, no louvor hoje estava terrível e tal, e está reclamando o tempo todo, não faz nada. Mas quando vem o tal daquele cantor famoso, daquela cantora famosa, é um derramar de Deus e fica lá com a mão, oh, aleluia, Jesus, como eu te amo, Jesus, e chora e lamenta e se derrete. E aí o cantor cristão diz: corre para lá, aí você corre para cá, aí ele diz: agora corre para lá, ele corre para cá, dá uma volta, diz que Jesus é bonito, Jesus é bonito, e a gente faz todas essas coisas, irmãos, malabarismo e estética, e Jesus lá do céu está falando: quem de vocês quer ser meu discípulo? Ser discípulo de Jesus, irmão, não é estar com a tua conta bancária, não é estar tudo bem com você. Ser discípulo de Jesus não tem nada a ver com isso. Independe se as coisas estão bem ou ruim na minha vida. Eu falei quarta-feira um negócio, e eu quero falar hoje para vocês. A fé em Jesus, ela acontece da seguinte maneira: tem gente que tem uma fé que é uma fé pessimista. Está tudo bem, eu estou crendo em Jesus, eu amo Jesus e tal. É Jesus na nossa vida, irmão. É Jesus. Jesus é a nossa paz, Jesus é a nossa alegria, a nossa vitória, nosso Senhor. E o cara está calando. Aí de repente, bateu o carro. Ah, Jesus, puxa vida, eu estou seguindo esse Jesus e não dá nada certo. Na minha vida não dá nada certo mesmo, é sempre assim, as coisas são ruins mesmo. Essa é a fé pessimista, sabe? A minha vida é ruim mesmo, sabe? Não dá nada certo. Eu sabia que não ia dar certo, minha vida não dá certo. Esse é o tipo de fé pessimista. Tem fé enquanto está tudo caminhando bem. Qualquer coisinha que sai do coisa, ele já desespera. Eu sabia que não ia dar certo mesmo, eu sabia que... Esse é o tipo de fé pessimista. E existe aquele outro tipo de fé que é ilusão. É ilusão. É pura ilusão. Acontece alguma coisa errada, aí o cara fala: não, em nome de Jesus isso vai mudar, isso vai ser revertido, porque Jesus é o rei, e ele vai fazer a mudança, e a tua vida vai mudar, e vai dar tudo certo e tal, e fica falando palavra positiva: vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, agora é só vitória, vitória, vitória. Tem umas músicas assim agora, né? É vitória, 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 agora só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. E a vitória, lá fica olhando, quem está falando comigo? E a vitória, 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 vitória. Falando palavra de ordem, vitória, vitória, vitória. Irmão, tem hora que... Vamos cá, fala aqui comigo. Tem hora que você vai orar, você vai clamar, você vai pedir, e não vai acontecer. E aí você vai trocar de Jesus? Você vai trocar de Jesus. Esse é o ideal, é aquela pessoa que é ilusão. Ele vive numa ilusão. Agora, o cristão, o servo de Deus, aquele que tem fé, uma fé realista, uma fé real, sabe quem que é? É aquela pessoa que é o seguinte: aconteceu um problema na minha vida, um problema de saúde, estou com um problema de saúde grave. Ele chega para a igreja e ele diz: irmãos, aí os irmãos com pena dele, dizendo: ah, irmão, agora estamos com pena de você, que você está mais Jesus. Aí chega os pessimistas falando: esse negócio de fé, não sei se dá muito certo. Aí aqueles outros iludidos: não, vai curar, em nome de Jesus vai curar.
vitória, 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 vitória. E aí, o irmão chega e diz: oh, calma, irmãos, calma, peraí. Se Jesus quiser me curar, Ele vai me curar. Se Ele não quiser me curar, Ele não vai me curar, irmão. Mas Ele não vai deixar de ser Deus porque eu não fui curado, porque eu não fui liberto dessa situação. Ele é Deus. Ou alguém aqui vai dizer que... Você sabe o que acontece com alguns líderes religiosos? O pastor Marcelo está falando isso terça-feira. Tem alguns cristãos, alguns líderes religiosos, esses caras que pregam aqui, agora é só vitória, 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 vitória. Esses caras, quando eles ficam doentes, você sabia que eles são hospitalizados? Você sabia que eles se internam com nome falso? Para ninguém saber que o camarada está lá. Porque ele é um pregador, ele fala só de vitória, vitória, vitória. E agora ele está no hospital, eles se internam com nome falso. Para que ninguém saiba que eles estão internados. Porque o crente não pode passar dificuldade. Irmãos, nossos irmãos em Cristo foram mortos a fio da espada, foram cerrados ao meio, foram perseguidos e maltratados. Eu vi uma imagem que me chocou nesses últimos dias, daquela irmãzinha nossa, 5 meses de missionário, uma brasileira, que foi, vocês viram, foi multiplicado isso aí pelo Face. A menina morreu dentro da igreja. Ela foi espancada até a morte por aquelas pessoas brutas que têm feito mal a muita gente lá na África. Ela foi como missionária, 5 meses ajudando pessoas, alimentando pessoas, cuidando de pessoas, amando as pessoas, deixou sua família, deixou sua casa, foi lá, foi espancada, irmão, foi espancada, e ela conseguiu correr, e quando ela chegou na igreja, ela morreu aos pés dos irmãos. A foto é ela toda ensanguentada, foi espancada. Irmão, quero dizer uma coisa para você. Se Jesus cura tudo e liberta tudo, não é para essa moça estar numa situação melhor do que você, do que eu? Mas não. A palavra de Deus diz que os servos do Senhor passarão dificuldades e lutas nessa terra, porque se conhece um servo de Deus na hora da necessidade, a maneira que você se porta quando as coisas não estão de acordo. Falei para a igreja esses dias que fiquei extremamente impressionado no hospital do câncer por visitar uma pessoa que faleceu. Acompanhei ela uns dias, e nesse ano, e ela disse o seguinte para mim, ela falava: pastor, eu fico muito preocupado com as pessoas que vão ficar aqui. E eu vou dizer mais para o senhor: quando as pessoas estavam questionando da minha família por que eu vou morrer, eu perguntei para elas: em vez de vocês perguntarem por que eu vou morrer, por que vocês não perguntam por que vocês vão continuar vivendo? Por que não é vocês que estão morrendo? Porque eu estou muito bem com Jesus, e a hora que for a minha hora vai ser a minha hora e vai ser a melhor hora. Vocês têm que perguntar, em vez de você perguntar por que eu morri, pergunta por que você está aqui, por que você está vivendo ainda, por que você continua nessa terra. Porque, irmãos, nós estamos aqui para servir a Deus e dar a nossa vida para o Senhor. Eu sei que isso, gente, não é coisa que agrada a gente, não. As pessoas não se agradam com esse tipo de pregação. As pessoas querem outro tipo de pregação. Cabe, num outro momento, Deus fala de outra maneira para nós. Mas, irmão, ser discípulo de Jesus é você se entregar. Quando eu vejo o ministério da igreja, às vezes o departamento infantil, alguma coisa está precisando, e eu sei que tem pessoas que poderiam ajudar, mas a gente está na nossa zona de conforto, no nosso comodismo. Quando eu vejo a igreja às vezes passando necessidade para pagar suas contas, e eu vejo que a igreja tem potencial para abençoar, e que nem todo mundo é dizimista, irmão, isso é pecado. E é pecado não por causa de dinheiro, porque Deus não precisa de dinheiro.
É pecado porque tem irmão da igreja que é fiel e que passa dificuldade no mês, mas ele vai lá, se ele ganha R$1.000, ele pega os R$100 dele e ele tem o maior prazer de trazer esses R$100 para a igreja e de colocar esses R$100 na salva e de dizer: olha, Deus, isso aqui é para a tua glória, para o teu louvor. E ele com muita dificuldade passa o mês com R$900 para pagar aluguel, pagar água, pagar luz, pagar coisa. E tem gente que ganha 5, 10, 15, 20, 30, 50 mil e chega na igreja com uma oferta medíocre. Medíocre, não devia dar, não devia dar, porque isso humilha Deus, isso faz Satanás rir da cara de Deus. Olha lá, Deus, é isso, esse é o tipo de servo que você tem. Enquanto os meus estão destruindo o mundo, estão acabando com o mundo, olha o que os teus servos estão fazendo, eles estão brincando com a tua cara. A gente acha difícil vir na igreja